Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor. Quero deixar para a nossa meditação agora Josué capítulo 1, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, aleluia, sempre palavra do Senhor, que diz, o Senhor falou com Josué. O Senhor falou. Então, aleluia, então nós sabemos que o Senhor, ele tem várias maneiras de falar. Nós sabemos que aqui ele está falando com Josué. Capítulo, aleluia, 33 do livro de, aleluia, de Êxodo, diz a palavra do Senhor, versículo 11. Aleluia, que o Senhor falou face a face com Moisés também. Também, aleluia, também no capítulo, aleluia, 3, versículo 21, o Senhor fala com Samuel. Aleluia, não é assim? Também, aleluia, também em Atos Apóstolos 9:15, o Senhor fala com, aleluia, com Ananias. Então, aleluia, então nós vemos que o Senhor, ele fala, mas ele fala também através da sua palavra, usando seus profetas, ele fala também através de visões, não é assim? Ele fala também através de anjo. Nós vemos que no capítulo 19, versículo, aleluia, versículo, aleluia, 11 por diante, nós vemos o Senhor mandando um anjo levar e falou com Elias, né? Aleluia, levanta, come e bebe, porque, aleluia, porque é muito comprido para ter o caminho. Então Deus, ele tem as suas formas de falar com o ser humano, tem várias formas. Então eu creio, aleluia, que Deus, ele, quando ele quer falar comigo e contigo, aleluia, através de um anjo, ele fala através de um anjo, ele envia seus anjos, porque ele tem, aleluia, o anjo mensageiro, no caso Gabriel. Nós vemos quantas passagens dentro da Bíblia, que ele usa Gabriel para falar, para levar a mensagem, aleluia, aos seus servos, às suas servas. Também nós vemos que, aleluia, até uma jumenta, aleluia, nós vemos que ele usou para falar com Balaão. Então Deus, ele fala com o seu povo, e tudo que ele quer fazer, ele fala comigo e contigo. Aleluia, agora cabe a nós dar ouvido para ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes Deus está falando comigo e contigo. Às vezes nós vamos para um culto e o culto está maravilhoso, e às vezes nós ficamos tão despercebidos que não escutamos a voz de Deus. Nós saímos do culto e dissemos, não, olha, Deus não falou comigo, é assim, mas, aleluia, mas Deus falou. Às vezes foi nós que não abrimos os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Então Deus, ele fala comigo e contigo, e tudo que ele vai fazer, ele avisa antes, ele fala antes, ele diz, olha, meu servo é desse jeito, olha, minha serva é desse jeito. Então, aleluia, então Deus, ele fala comigo, ele fala contigo, aleluia, na hora que ele quer, da forma que ele quer, aleluia. Nem sempre nós vamos ouvir de Deus o que nós queremos ouvir, é assim? Não, nem sempre, tem, aleluia, muitas vezes nós queremos ouvir algo para satisfazer o nosso coração. E às vezes nem sempre o que nós queremos, o que o nosso coração está almejando, é o que Deus quer para a nossa vida. Então, aleluia, então nem sempre Deus vai falar o que eu quero ouvir. Deus vai falar o que eu preciso ouvir. Deus vai falar o que você precisa ouvir. Então, aleluia, então independente se ele vai falar através de sonhos, se ele vai falar através de visões, se ele vai falar através de alguém usando uma pessoa, se ele vai também falar, aleluia, através, aleluia, através dos anjos, se ele vai falar, aleluia, através, aleluia, até de animal, porque se ele quisesse usar animal, igual ele usou a jumenta para repreender Balaão, para falar com Balaão, ele, aleluia, ele usava animal também. Então, aleluia, então não importa o meio que Deus vai usar para falar comigo e contigo, mas eu continuo acreditando que Deus fala comigo, e ele fala contigo, porque ele tem falado conosco grandemente, e nesses últimos tempos ele tem falado com o seu povo, ele tem falado. Cabe a nós, aleluia, abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus, aleluia. Deus tem falado. Muitas vezes nós, por não darmos ouvido, é que não escutamos a voz de Deus, não é assim? Aleluia, nós temos de estar aptos a ouvir a voz de Deus, aleluia. Nós não devemos fazer igual Samuel, no capítulo 3 do livro de 1 Samuel, quando Deus fala com Samuel, aleluia, que, aleluia, eu acho bem como é que é, ou, aleluia, Samuel estava dentro do templo, Samuel conhecia Eli, sabia quem era Eli, ele estava acostumado a ouvir a voz de Eli, ele sabia, não é assim? Aleluia, ele sabia, mas ele estava tão despercebido naquele momento, que Deus chama ele,
fala com ele. Ele confundiu a voz de Deus com a voz de Eli. E quantos estão apercebidos? Quantos e quantos Deus está falando estão apercebidos, que não estão escutando a voz de Deus? Deus está falando de um jeito e eles não estão entendendo. Aleluia, né? Porque confundir a voz de um sacerdote com a voz de Deus, misericórdia. Né? Aleluia, Samuel não estava totalmente preparado ainda. Nós vemos que lá na frente era diferente. Mas naquele momento, Deus chama Samuel. Aleluia, Samuel correu até Eli e disse: fala que o teu servo te ouve. Eli chega para ele e diz: não fui eu que falei. Aleluia, depois novamente, o Senhor fala com ele novamente. E quando fala com Samuel novamente, Samuel não aprendeu a lição. Porque se ele disse que não era ele que estava falando, então ele deveria, se não é ali que está falando, quem é que está falando comigo? Se não é o pastor Everaldo que está falando, quem é que está falando comigo nessa hora? Aleluia, se não é fulano que está falando, quem é que está falando comigo esta hora? Quem é que está falando comigo nessa hora? Aleluia, não é assim? Aleluia, quem é que está falando comigo? Ele deveria fazer desse jeito. Quem é que está falando comigo nessa hora? Mas ele não. Aleluia, ele voltou até o sacerdote Eli e disse: fala que o teu servo te ouve. Eli, aleluia, chega e diz: não foi eu que falei contigo. Então, quando tu ouvires a voz novamente, tu diz: fala que o teu servo te ouve. Fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Então Samuel escuta pela terceira vez a voz do Senhor. E quando escuta a voz do Senhor, ele diz: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Então foi necessário Deus falar 3 vezes para poder Samuel escutar a voz de Deus e reconhecer que era Deus que estava falando com ele. Então, aleluia, então será, aleluia, que nós vamos esperar o galo cantar 3 vezes? Será que nós vamos esperar o Senhor falar 3 vezes para poder atender a voz dele? Aleluia, capítulo, aleluia, 6, aleluia, versículo 8, do livro, aleluia, de Isaías, diz a palavra do Senhor, que quando o Senhor chega para Isaías e diz: a quem eu, aleluia, enviarei? Quem há de ir por nós? Aleluia, Isaías escutou a voz do Senhor e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, aleluia, então cabe a nós, aleluia, ouvir a voz do Senhor só uma vez e acatar e entender que o Senhor está falando conosco. Aleluia, quando o Senhor falou com Abraão, capítulo 12, versículo 1 do livro de Gênesis: sai da terra da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Aleluia, veja que o Senhor falou com Abraão e ele disse: vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia, e vou fazer de ti uma grande nação. O Senhor estava falando com Abraão, falando o que iria fazer na vida dele. Então eu creio que tudo que o Senhor for fazer na minha e na tua vida, ele fala antes. Aleluia, ele estava falando aqui. Aleluia, né? Ele estava falando. Aleluia, ele estava falando como ele falou com Moisés face a face. Aleluia, face a face com Moisés. Só que Moisés não via face. Face a face era porque era pertinho. Aleluia, um do outro, né? Que a face de Deus, aleluia, quando Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus chegou e disse: olha, homem nenhum veria a minha face e ficaria vivo. Então, quando eu estiver passando de costas, aí tu vai me ver. Não é assim? Mas, aleluia, mas foi perto. Deus, aleluia, estava perto. Mas o que eu acho interessante nisso tudo, será que Deus só falava com aquele homem lá do passado? Será que Deus só falava com Moisés? Será que Deus só falava com Josué? Será que Deus só falava, aleluia, com Samuel? Será que Deus só falava com Abraão? Será que Deus só falava com Jacó? Será que Deus só falava com os profetas? Será que Deus ainda hoje não está falando?
Será que hoje Deus ainda não está falando? Não é? Será que Deus não está falando? Deus está falando sim. Agora cabe a mim e a você ouvir a voz de Deus. Amém? Então cabe a mim e a você ouvir a voz de Deus. Então que eu e você venha estar atento, ouvido aberto para escutar Deus falar. E Deus ele vai falar contigo, não só através de alguém, como também ele pode falar com você pessoalmente. Ele pode falar com você, aleluias, pessoalmente. Ele pode falar com você em todo momento. Ele pode falar com você. Então cabe a mim e a você escutar a voz de Deus, amém? Então para escutar a voz de Deus, que Ele quer falar com você. Ele já falou, Ele continua falando e Ele ainda vai falar mais comigo e com você. Agora cabe a mim e a você estar de ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. Aleluia, mas também só, pastor, só no ouvido? Não, Deus ele pode falar através de visões. Deus ele pode falar através de seus anjos. Deus pode falar através de sonhos. Amém? Então fica atento para ouvir o que Deus tem para falar contigo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.